comunicação pode ser um grande problema. É desafiador se comunicar, sim. Muitas vezes tem explosões emocionais em casa ou no trabalho que destroem, elas destroem as relações. A pessoa que fala sem pensar e depois se arrepende. Só que a palavra lançada não volta. E uma palavra agressiva, ela muitas vezes não é esquecida por quem ouviu. Ela pode ser esquecida por quem falou, mas jamais por quem escutou. Sabe aquele momento em que alguém te diz algo que te magoa e em 2 segundos você já respondeu com uma agressividade que você nem sabia que tinha? Depois vem o arrependimento, mas aí já foi tarde. Por que é tão difícil manter a calma no dia a dia? Porque a sua oratória está no piloto automático. A sua emoção, ela está vivendo em reatividade. Você o tempo inteiro está reagindo. Parece que está em estado de alerta constante. Eu sou Daniela Cardoso, treinadora comportamental, mentora de oradores e palestrantes, e aqui eu te ajudo a reprogramar a tua mente, ativar o modo orador de impacto. O método oratório de impacto já ajudou casais a se comunicarem melhor. Eu ouvi certa vez de um aluno que me disse: doutora, ele me chamava dessa forma porque sou advogada, doutora, a senhora fez com que a minha comunicação com a minha esposa melhorasse. Eu percebi que eu não escutava direito a minha esposa. E quando eu parei para prestar atenção em como eu me comunicava com ela, a nossa relação mudou. E isso me fez entender como em todas as situações nós podemos ativar o nosso modo orador de impacto. Eu costumo dizer que a pessoa que dorme conosco é a primeira que pega a sua patada. Sabe aquela expressão rabisaca? Não sei se aí na sua cidade, no seu estado, se usa essa expressão. Quando você dá uma patada, uma rabisaca em alguém, fala de maneira agressiva, geralmente quem dorme contigo é o primeiro a viver essa experiência negativa, de receber a tua comunicação de maneira agressiva, de receber uma comunicação que muitas vezes fere em camadas profundas das emoções. E aí você muitas vezes reage de maneira ainda mais agressiva. Imagina um casal. A se comunicando com B. A se comunica de forma agressiva com B. B reage com mais agressividade ainda. Está sempre no modo de tensão. O psicólogo Daniel Goleman chama isso de sequestro da amígdala. No dia a dia, pequenos estresses, uma louça suja, um atraso, um e-mail atravessado, aquela mensagem em um tom de voz que para você soa agressivo. Isso tudo ativa o seu cérebro reptiliano. Se você não tiver uma mente reprogramada para pausa, sua oratória será sempre uma arma de defesa, uma arma que pode explodir a sua relação e nunca será uma ferramenta de conexão. Oratória, comunicação é ferramenta de conexão, porém, se for usada de forma ferina, ela vai ser uma ferramenta para explodir a sua relação. E tem palavras que jamais vão conseguir reconectar uma relação. Até aqui esse conteúdo fez sentido para você? Você conseguiu se identificar com estas mensagens? Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para que você possa acompanhar tudo que a gente posta por aqui. Eu tenho muito conteúdo para te entregar. Como reprogramar a tua comunicação? Como deixar de ser reativo e passar a ser mais assertivo? A regra dos 6 segundos é muito importante. A neurociência prova que o pico da química da raiva dura cerca de 6 segundos. Reprograme sua mente para nunca responder antes de respirar 3 vezes. Esse silêncio não é omissão, é domínio, é estratégia, é condução responsável da tua comunicação. Esse tempo, 6 segundos, também pode ser o período em que você toma um copo com água e a água vai acalmando o teu corpo. E aí você consegue, desta maneira, ter o raciocínio estratégico e assertivo. Segundo ponto importante, substitua o porquê pelo que eu sinto. Isso é técnica de comunicação não violenta. Você assumindo a responsabilidade sobre o que você sente, ao invés de dizer, você faz com que eu me sinta dessa forma, você faz isso. Quando você diz, eu me sinto desta maneira, você assume a responsabilidade sobre como você se sente. Você não está simplesmente transferindo para o outro, você não está agredindo o outro, você está dizendo sobre você e não sobre o outro. No dia a dia, pare de apontar o dedo. Em vez de
você sempre me ignora, diga, eu me sinto ignorado quando você faz isso, quando acontece determinada coisa. Isso desarma o outro e reprograma a conversa para a vulnerabilidade, que é onde mora a solução. Isso me lembra um exemplo que aconteceu comigo na época da pandemia. Meu pai tinha ido para a feira. Quando ele voltou da feira, ele voltou muito chateado, reclamando, e eu ouvi ele falando alto lá do quarto. Quando eu cheguei na cozinha onde ele estava, eu percebi que ele estava muito chateado e reclamando. E ali, naquele momento, eu usei a técnica da comunicação não violenta. Isso me marcou muito porque foi uma das vezes mais importantes em que eu usei essa técnica em casa. Eu observei a situação, analisei, ele estava falando aquilo comigo, aquilo era com ele, como ele se sentia em relação a isso? Como eu me senti em relação à maneira como ele estava falando. E antes de qualquer coisa, eu parei para escutá-lo. O que aconteceu? Naquela época, aconteceu uma situação muito grave e que deixou ele muito frustrado. O salário dele, ou melhor, a aposentadoria dele tinha sido reduzida 25% naquele mês. E ele não tinha recebido nenhum aviso prévio. Você imagina como é frustrante descobrir que o seu pagamento foi reduzido em 25%, sem sequer esperar. Ele foi ao caixa sacar dinheiro e ali ele descobriu que tinha reduzido 25%. Ele estava arrasado, preocupado, tenso, porque o valor segurança era muito importante para ele. Naquela hora eu usei toda a técnica da comunicação não violenta, perguntei como ele estava se sentindo, deixei que ele falasse, disse que compreendia como ele estava se sentindo, que eu entendia aquela situação, que era realmente muito difícil. E quando ele me ouviu acolhê-lo, porque eu entendi que ele não estava falando diretamente para mim, ele estava reclamando da situação, não de mim. Quando eu o acolhi nessa situação, ele foi relaxando e se acalmando. Até que chegou no final, ele disse assim, graças a Deus, né, minha filha? Porque era o período da pandemia. E naquele período, tantas pessoas ficaram sem salário, sem receber nada. E apesar daquilo ser traumático, ter reduzido 25%, ainda assim, naquele momento, nós estávamos dando graças por aquela situação, porque tinham tantas outras pessoas piores. E ali, ele começou a se acalmar. Foi essa técnica de comunicação não violenta que ajudou para que essa relação se fortalecesse. O meu ouvido não estava agressivo, eu não estava reclamando por conta do que ele estava dizendo, porque não era diretamente para mim. Eu estava tentando entender aquela situação. Entenda também que nem tudo é sobre você. Fulano falou só para me agredir, porque fulano faz de propósito. Será? Às vezes é a sua mente que está sempre pensando coisas negativas. Então entenda que a vulnerabilidade, o lugar de compreensão, é onde mora a solução. Outro ponto bem importante é a intenção diária da paz. Escolha se comunicar de forma assertiva todos os dias. Eu tenho um kit que entrego para os nossos alunos, onde eu escrevo bem assim: como posso me expressar melhor hoje? Como posso me expressar melhor hoje? Como uma pergunta diária que você pode se fazer. E você também pode responder a esta pergunta: eu escolho me expressar melhor hoje. Eu escolho me expressar melhor hoje. Isso é como levantar a bandeira da paz diária, escolhendo se comunicar melhor todos os dias. Antes de entrar em casa, depois de um longo dia de trabalho, diga assim: deixo o peso do trabalho lá fora. Entro agora para ser presença e amor. Sua voz vai fazer a diferença. Declara isso. A palavra tem força, ela tem poder. E você pode declarar essas palavras sobre as tuas relações, sobre a reprogramação mental. Entenda, a oratória de impacto é o que acontece na mesa do jantar, na conversa com teu filho, nos ajustes com os sócios, uma conversa com os amigos. É a arte de não ser escravo dos seus impulsos. Domine suas emoções no cotidiano e você terá o controle da sua vida. Afinal, falar bem é também viver bem. Saber se expressar bem conduz a tua vida para um processo de mais tranquilidade, evolução, calma, estratégia, segurança. Você é protagonista da sua vida. Use a sua oratória em seu favor. Esse conteúdo fez sentido para você? Eu desejo muito que ele faça diferença na tua vida. Deixa aqui o teu comentário, me conta como é a comunicação nas tuas relações. É difícil? Escreve aqui sobre o que você quer aprender aqui nesse canal, para que a gente prepare vídeos mais estratégicos para você.
E eu também te convido a compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa aprender sobre esse conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!